Olá, Gabriela, aqui do AstroCis. Vamos falar um pouquinho sobre o mapa da mina. O que é o mapa da mina? O mapa da mina é o mapa da nossa essência. É um mapa onde a gente tem o nosso tesouro, onde a gente tem aquilo que pulsa em nós, de forma verdadeira. Nós estamos muito mergulhados numa carga emocional, inconsciente. Também estamos mergulhados em crenças, em coisas que aprendemos, em consciente coletivo, em conteúdos culturais, em conteúdos sociais, em mentiras sobre espiritualidade, sobre religião, sobre Deus, sobre medo, culpa e raiva. E estamos de geração em geração nos limitando a determinados conceitos que foram criados com o intuito de dominar, né? Com o intuito de dominação, com o intuito de restrição da liberdade. Então, o mapa da mina é encontrar a nossa essência para além de tudo isso. E muitas vezes a gente acha que encontrar o mapa da mina é uma ruptura com tudo isso. E na verdade não. É um caminhar mais liberto. É uma visão maior. É um farol, é uma lanterna no escuro. E você só pode fazer escolhas quando você tem essa lanterna na mão, porque senão as escolhas vão ser sempre equivocadas. Elas sempre vão te levar para lugares que não são aqueles que a sua alma quer. E é incrível isso, porque nós fazemos escolhas inconscientemente, escolhemos muitas vezes o ritmo da vida, o que trabalhar, como trabalhar, as nossas associações, as nossas amizades, os nossos ambientes onde frequentamos. Aquilo que comemos, aquilo que consumimos digitalmente, né, visualmente, aquilo que lemos, onde moramos. Tudo são escolhas inconscientes, muitas vezes com medo, com culpa, com raiva. Então, enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não tem esse mapa da mina, enquanto a gente não sabe aquilo que a gente é de verdade, na nossa essência, nós vamos indo sem esse livre-arbítrio que todo mundo fala. Porque o livre-arbítrio, na verdade, ele é uma consciência. Né? Você escolher de forma consciente e não com base em conteúdos emocionais. Eu fiz um post ontem que falava sobre a música Chico, que está muito, né, o assunto assim debatido na internet, né? E quantas músicas a gente ouve e que trazem essa questão tão forte, né, do amor distorcido, né, do amor traído, da desilusão, daquilo que nos feriu, do que o outro não conseguiu nos entregar e dessa dependência emocional. E também nós romantizamos as outras relações, né? As nossas relações, a relação com os nossos pais é muito romantizada, né? Nós olhamos para os nossos pais de uma forma como super-heróis, né? Como pessoas perfeitas, pessoas que não podem errar. E é difícil compreender isso. É difícil fazer esse caminho de não romantizar, de olhar para o que é, do que foi possível e do que aquelas duas pessoas foram e são na sua imperfeição divina, naquilo que eles estão aprendendo ainda a ser nessa vida. E que nós estamos ali atrelados a isso, a esses assuntos, porque também precisamos aprender. Então, tudo isso nos faz projetar essa base primária relacional com os pais, é o campo maior de projeção nas nossas relações e que gera essas dependências emocionais, essas projeções em esperar do outro. Então, é um trabalho profundo. E tantas outras questões que nos movem, né? O inconsciente coletivo, aquilo que nós temos que ser, aquilo que temos que alcançar, né? O que nós precisamos parecer, né? E o que é sucesso, o que é prosperidade, o que é abundância, né? As nossas relações, o que nós cultivamos no dia a dia, porque é certo, porque foi estabelecido assim. Essas questões de religião também, né? Toda essa história que foi contada para a humanidade de como o mundo surgiu, de como é Deus, de o que é o pecado, o que eu posso e não posso fazer, a culpa, o medo, a raiva, a sexualidade reprimida, o feio, o belo, o bonito, isso pode, isso não pode, o que é tabu, o que a gente não pode falar, né? E o que a gente não pode ser porque não é certo. Então tudo isso nos impede de chegar no mapa da mina. Mapa da mina. Nos impede de não enxergar esse mapa, esse lugar que a gente tem que percorrer
o nosso aprendizado pessoal, para além do aprendizado das outras pessoas. Todas as pessoas estão num caminho e nós temos o nosso. E às vezes é difícil, né? Ai, mas por que a minha vida é assim e a vida do outro é assado? Mas é que cada um tá num pontinho e todo mundo tá indo para o mesmo lugar. E falando em mapa da mina, eu quero falar um pouquinho sobre trânsito lento, que é um assunto que não é muito analisado, não é analisado de uma forma muito demorada, né? Quando a gente acessa conteúdos de astrologia, a gente ou escuta muito mais o Sol tá aqui, a Lua tá lá, Marte, Vênus, que são trânsitos rápidos e que de fato ativam coisas rápidas em nós. Mas os trânsitos lentos trazem para nós uma base, trazem os assuntos aqueles que nós precisamos trabalhar de forma mais lenta, que são que são chamados então os planetas transgeracionais. São os planetas que movimentam gerações e que movimentam assuntos em nós de forma muito lenta. Eu vou virar aqui a tela para vocês verem, eu tô com um mapa do dia aberto. E eu queria mostrar que os grandes titãs, os trânsitos lentos na astrologia, estão todos retrógrados, ó. Urano, que é um trânsito lento de 7 a 8 anos, retrógrado em Touro. Júpiter, né, ele tem um trânsito mais rápido, mas também faz um trânsito importante onde ele está, retrógrado. Netuno, retrógrado, um trânsito lentíssimo. Saturno, retrógrado. Plutão, retrógrado. E o que quer dizer isso? É como se fosse assim a base, né? A base da estrutura retrógrada, retrogradando, revendo, né? Então, os trânsitos rápidos, a gente pode dizer que a Vênus, direta em Leão, né, 19 graus, Lilith, aquele ponto calculado, né, da órbita da Lua, 29 graus em Leão, daqui a pouco ela tá saindo de Leão e vai entrar um trânsito em Virgem. Também pode-se dizer que seja um trânsito lento. Ela demora 9 meses para passar no signo. Mercúrio, que faz o trânsito rápido, a nossa mente, né, direto em Virgem. O Sol agora acabou de entrar em Libra, Marte está em Libra. Esses são trânsitos rápidos, mas todos esses trânsitos rápidos estão fazendo aspectos com esses trânsitos lentos. E esses trânsitos lentos falam do quê? Falam do nosso entendimento sobre espiritualidade, sobre essência, né? Netuno. Júpiter é a nossa compreensão sobre leis, sobre sociedade, sobre regras, sobre até o livre-arbítrio também, a abundância que vem quando a gente está em ordem com as leis. Que leis? Não as leis dos homens, as leis do universo, as leis de tudo isso que nos toma. Não só as leis dos homens, o entendimento dos homens, mas esse entendimento maior que a gente precisa ter, buscar, compreender, aprender para sermos mais livres, para termos mais livre-arbítrio. Saturno em peixes também, retrógrado. Então, a nossa compreensão, a nossa seriedade, o nosso comprometimento, né? Com o todo, com a nossa energia, com o nosso corpo, com as nossas capacidades, além daquilo do físico, né? Nós compreendermos de uma vez por todas que somos energia, que estamos interligados, né? Plutão retrógrado voltou para Capricórnio, que fala muito de estrutura, muito de economia, muito de casta, muito de sociedade, muito de trabalho, né? Dessa organização mundial que está assim toda se mexendo, né? E Plutão tem tudo a ver com isso, com o nosso poder pessoal, que vem também do nosso poder financeiro, da nossa liberdade financeira, né? Plutão também conversa com Urano em Touro, que também está falando também dessas rupturas que a gente precisa fazer com as velhas estruturas, com essa velha forma de olhar a matéria. A gente precisa mudar, Touro é matéria, né? Então esses trânsitos lentos estão sempre acontecendo. O que isso quer dizer? A gente precisa reformar. E agora eles estão todos retrógrados, então a gente precisa reformar. Não adianta só por cima. Então não adianta só a gente botar um filtro no Instagram, botar uma boca nova, botar uma unha de gel e por dentro a gente não tá bem, por dentro a gente não tá se reformando, a gente não tá deixando a nossa essência falar. Então por isso que é tão importante o autoconhecimento. E o mapa astrológico, a leitura do mapa nos ajuda muito sobre isso, a compreender todo esse contexto que a gente vive. A constelação familiar também nos ajuda, porque ela nos faz trabalhar assuntos pontuais, travados em nós,
questões do nosso campo familiar, questões que eu tenho com meus pais, questão que eu tenho com a família, com o contexto, assuntos da minha ancestralidade que vêm para serem resolvidos, vistos, enxergados, né? Dentro das 3 leis sistêmicas, né? Pertencimento, hierarquia e amor, troca, né? Equilíbrio de troca. Tão importante. Então, gente, tem link na bio para você agendar. E aqui em Florianópolis agora já tem a possibilidade de todas as quintas à tarde, a constelação familiar em grupo. É só você agendar todas as quintas à tarde, às 15 horas, porque através do núcleo sistêmico de Florianópolis, que tem aqui na minha bio ali a divulgação também. Então eu e mais 3 terapeutas trabalhando junto nessa constelação em grupo para você agendar e trabalhar a sua questão, né? E às vezes a pessoa não quer ir trabalhar em grupo, não quer frequentar grupo de constelação, não quer falar sobre as suas questões diante de pessoas que ela não conhece. E esse grupo da quinta tarde é uma possibilidade de você constelar, não uma constelação individual com bonecos, mas uma constelação com representantes, mas daí um grupo mais fechado, né? Para você olhar mais para as suas questões, né? De uma forma que você se sinta mais confortável. Gente, é isso, começando a semana. E boa semana a todos e até mais.